Bem-vindos ao canal da Tia Paty. Eu sou a Tia Paty. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta. Hoje nós vamos começar o nosso estudo de Química Orgânica. Então, eu não sei se vocês já tiveram algum contato com a Química Orgânica, se vocês já sabem alguma coisa ou não. Então, nós vamos começar do beabá, vamos começar bem do simplesinho mesmo, do que realmente interessa para você saber na hora da sua prova, tá? Então, a princípio, a química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. Nem sempre foi assim, tá? No início, acreditava-se que apenas os seres vivos poderiam sintetizar compostos orgânicos. Até que um dia conseguiu-se sintetizar a ureia num laboratório. Aí, então, esse conceito mudou. Então, antes eram considerados compostos orgânicos os compostos que poderiam apenas ser sintetizados por organismos vivos. E desde então, desde essa experiência com a ureia, a gente diz que a química orgânica é a química que estuda os compostos de carbono. E não são poucos, tá, gente? São muitos compostos de carbono. Uma infinidade que nós vamos ver. O carbono, a gente sabe que ele é um elemento muito versátil, ele faz um grande número de ligações e ele é tetravalente. Você também sabe disso. O que significa ser tetravalente? Significa que ele tem 4 elétrons na sua camada de valência e ele precisa fazer outras 4 ligações para se tornar estável. Nessas ligações que ele faz, nesses outros elementos com que ele se liga, é que vão se formando os diferentes compostos que a gente vai estudar, tá? Na maioria das vezes, carbonos se ligam em outros carbonos, se ligam preferencialmente em hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, mas pode se ligar também em fósforo, enxofre. A gente vai ver quais são os elementos principais, tá? Então, para começar esse estudo, a gente vai começar falando de hibridação ou hibridização do carbono, tá? Então, eu acabei de te falar que o carbono é um elemento tetravalente, que ele precisa fazer 4 ligações para ficar estável, certo? Como que isso acontece? Vamos recordar lá do primeiro ano, olha, o número atômico do carbono é 6. Isso significa que ele tem 6 prótons e 6 elétrons, certo? Se você for fazer um diagrama de Pauling para ele, uma distribuição eletrônica nos subníveis, você vai me falar que é assim, ó, um S2,
2s2, 2p2. Ok? Essa última camada dele aqui, a gente pode representar desse jeito, ó. O orbital S com 2 elétrons dentro e um orbital P com 2 elétrons dentro também. Você sabe que primeiro a gente põe todos os para cima e depois é que a gente volta colocando os para baixo, né? Assim, as setinhas para baixo. Ele tem esse formato. O que acontece? A gente sabe que os orbitais, os subníveis, eles estão estáveis em 2 momentos. Ou eles se estabilizam quando tem o total de elétrons que cabe dentro dele. Por exemplo, esse subnível aqui. Quantos elétrons cabem dentro dele? 2. Quantos elétrons tem dentro dele? 2. Então, ele está estável. Ele está cheio, totalmente preenchido. Mas ele pode estar estável também quando ele tem, quando ele está totalmente semi-preenchido, ou seja, quando ele está com a metade dos elétrons que ele pode ter. Então, fala para mim, esse subnível aqui está estável? Não, ele não está completamente cheio e também não está com a metade. O que acontece com esse carbono? Quando ele se liga, ele pode se ligar e acontecer o seguinte: um dos elétrons desse subnível aqui sai, passa para um estado que a gente chama de estado excitado e vem ocupar esse orbital de cá. O que aconteceu aqui? Olha só, esse subnível estava estável com 2 elétrons. Quando esse elétron saiu daqui, ele perdeu a estabilidade? Não. Por que ele não perdeu a estabilidade? Porque agora ele tem a metade, não tem? Eu não falei com você que ele fica estável ou cheio ou com a metade? Então, esse subnível continua estável. E esse daqui, que não estava estável, com a vinda desse elétron para cá, se tornou estável. Só que quando esse elétron salta para cá, esse orbital aqui, ele fica colado com o outro lá. E ele forma, gente, o que nós chamamos de um híbrido. Você já estudou lá em biologia que o híbrido é um modificado. Então, esse subnível S casou com esse P aqui, ó, com esses 3P. Então, aqui a gente formou um subnível, um híbrido sp3 que a gente fala, onde cada um desses elétrons aqui vai fazer uma ligação simples, uma ligação covalente com um outro elemento para que esse carbono aqui fique estável. Então, o que quer dizer isso tudo, Patrícia? Quer dizer que esse carbono aqui é aquele carbono que faz 4 ligações covalentes normais, simples. Esse carbono que faz 4 ligações simples é o carbono que apresenta hibridação sp3. Ele tem cada elétron dentro de um orbital. Certo? Mas o que pode acontecer também? Pode acontecer de você ter os 2 elétrons ali e ao invés de você ter 2 aqui, você tem um elétron no subnível P. Então, o que acontece? Esse elétron aqui continua saindo e vindo para cá. Então, agora, você tem um híbrido diferente, ó. O seu híbrido agora, ele é de 3 casinhas, 3 orbitais. Esse S vai se juntar com esses 2 P's. Ah, Patrícia, mas ele não ficou estável. Não ficou estável, mas ele ficou mais próximo da estabilidade do que antes. Então, você juntou esse com esses 2 e você ficou com um orbital P puro, que é esse aqui, um orbital P puro. Esse híbrido aqui é diferente, gente. Ele é um sp2. Olha, você juntou um S com 2 P's. Ele formou um sp2.
e um P puro. Que carbono é esse? Esse carbono é o carbono que vai fazer uma dupla e duas simples. Cada um desses elétrons que está sozinho ali faz uma ligação que a gente chama de ligação sigma. Ó, aqui não estão os 4 sozinhos? Então, eles vão fazer 4 ligações sigmas, que são as ligações simples aqui, ó. Nesse caso, você tem 3 sozinhos. Então, eles vão fazer 3 ligações sigmas. Olha, 1, 2, 3. Quando você tem uma dupla ligação, uma das ligações da dupla é sigma e a outra é pi, que a gente fala. Essa ligação pi, gente, ela se diferencia no ângulo da ligação, tá? Na energia da ligação. E ela é referente a esse orbital P puro. Então, quer dizer que, escuta só, a hibridação sp3 significa que o meu átomo de carbono fez 4 ligações sigmas, que é a mesma coisa que 4 ligações simples, ok? A hibridação sp2 significa que o meu átomo de carbono fez 3 ligações sigmas e uma ligação pi, ok? Ligação pi, gente, só vai aparecer ou na dupla ou na tripla. Na dupla, você tem uma ligação pi e uma ligação sigma. Na tripla, você tem 2 ligações pi e uma sigma. É o que eu vou falar aqui agora, ó. E se você tiver assim, ó, os dois aqui e aqui vazio, como que a gente vai fazer, ó? Esse elétron pula para cá. E o híbrido agora, olha, são os dois. Um aqui e um aqui. Então, é um S com um P. Então, meu híbrido agora chama-se SP. E quantos orbitais P puro você tem? 2. Se você tem 2 orbitais P puro, quer dizer que você vai ter 2 ligações pi. Então, nesse caso aqui, o seu átomo de carbono está fazendo uma tripla e uma simples. Ou ele está fazendo 2 duplas. Conta comigo, olha. Eu não te falei que na dupla, escuta só, na dupla tem uma ligação pi e uma ligação sigma. Na tripla, tem 2 ligações pi e uma sigma. Então, olha a situação. Nesse caso aqui é tripla. Então, eu tenho 2 pi e uma, 2 sigmas. Aqui, ó, eu tenho pi, 2 pi, sigma, 2 sigmas. Então, olha só, a hibridação sp, ela ocorre com o carbono que faz uma ligação tripla e uma simples, ou com o carbono que faz 2 duplas. Eu estou explicando isso para vocês, eu sei que aqui essa parte aqui é meio complexa. Você precisa gravar, você precisa saber mesmo isso aqui, ó. Você precisa saber reconhecer. Como que eu reconheço um carbono sp3, Patrícia? Eu reconheço um carbono sp3 porque ele vai ter 4 ligações simples. Ele vai fazer 4 ligações simples. Quando que eu reconheço um carbono sp2? Porque ele vai ter uma dupla ligação e o resto simples, certo? Como que eu reconheço um carbono sp? Ou ele vai ter 2 duplas
ou ele vai ter uma tripla. Então, como que isso é cobrado em prova? Vamos ver, ó. Prestem atenção agora. Parece que é difícil, mas é muito simples. Vocês vão tirar de letra. Ó, ele vai te dar lá na sua prova um composto. Vamos supor que ele te dê uma cadeia carbônica. Uma cadeia carbônica, gente, nada mais é do que um carbono ligado em outro carbono, ligado em outro carbono e assim sucessivamente. Tá? Tá. Então, primeira coisa que você precisa aprender. Eu tenho uma cadeia de carbonos. As outras ligações que o carbono precisa fazer para ficar estável, a gente não falou que ele tem que fazer 4 ao todo? Sempre tem que fazer 4. Quando ele não está ligado em outro carbono, o elemento preferencial dele para se ligar é o hidrogênio. Então, a gente vai completar essa cadeia carbônica colocando os hidrogênios que estão faltando. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, esse carbono, quantas ligações ele fez? Uma. Então, ele precisa se ligar com mais quantos Hs? 3. Então, eu vou colocar H, H, H. Ele vai se ligar com mais 3 Hs. Esse carbono aqui de cima, ó, ele fez uma única ligação, tá vendo? Então, ele precisa se ligar com mais 3 Hs. Então, eu vou colocar aqui. Mais 3 Hs. Esse carbono aqui, ó, já fez 1, 2, 3, 4. Então, não vou colocar mais nenhum. Ele já fez as 4 ligações que ele precisa. Esse carbono aqui, ó, já fez 1, 2, 3, 4. Não vou colocar mais nenhuma. Esse carbono aqui fez 1, 2, 3. Vou colocar mais um H aqui, ó, para ele poder completar. Esse carbono fez 1, 2, 3. Então, vou colocar mais um H. Esse carbono aqui, ó, fez 1, 2. Então, eu vou colocar mais 3, 4. Esse daqui fez 1, 2, 3, 4. Não vou colocar mais nenhum. Esse daqui fez 1, 2, 3. Então, vou colocar mais um H aqui para completar 4. Esse daqui fez 1, 2, 3, 4. Não vou colocar nenhuma. Esse daqui fez 1. Então, eu vou colocar mais 3 Hs. Para ele ficar estável. Esse daqui fez 2. Então, eu vou colocar mais 2 Hs para estabilizar. Agora, todos os Cs estão estáveis. Agora, a gente vai ver quais carbonos são sp3, quais são sp2, quais são sp. Então, observa. Esse carbono aqui, por exemplo, ele só fez, olha, quantas ligações ele fez? Olha, 4 ligações simples. Então, qual a hibridação que ele tem? sp3. Esse carbono aqui, ó, fez uma simples, outra simples e fez uma dupla. Ele tem uma dupla. Então, ele é o quê? sp2. Esse carbono aqui. Esse carbono aqui de cima, ó, ele fez 4 simples. Então, ele é sp3. Esse carbono aqui, ó, ele fez 2 duplas. Se ele fez 2 duplas, ele é o quê? sp. Esse aqui fez uma dupla, simples, simples. Então, ele é sp2. Esse aqui fez 4 simples, sp3. Esse aqui fez 4 simples, então ele é sp3. Esse daqui tem uma tripla, olha. Se ele tem tripla, ele é sp. Esse aqui também tem a tripla, então ele também é o quê? sp. Esse daqui agora, olha, fez uma dupla e 2 simples. Então, ele é sp2.
Esse aqui, só simples. Então, ele é sp3. Esse daqui tem uma dupla e o resto simples. O que ele é? sp2. Então, ele vai virar para você e vai te perguntar na prova: quantos carbonos sp3, quantos carbonos sp2 e quantos carbonos sp você encontra nesse composto? Então, você vai contar, ó, sp3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos sp3. sp2. 1, 2, 3, 4. 4 sp2. sp. 1, 2, 3. 3 carbonos sp. Aí você soma, ó. 5 com 4, 9. 9 com 3, 12. Vamos ver se ao todo a gente tem 12, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Confere para ver se a gente não esqueceu de nenhum, tá? Então, para começar isso aqui, ó. Bateu o olho, o carbono fez todas as ligações simples, sp3. Ah, não, o carbono fez uma dupla. Uma dupla, sp2. Ah, não, ele fez duas duplas, sp. Ah, não, ele fez uma tripla, sp. Lembra sempre que quando ele fizer, por exemplo, uma tripla, você vai ter sempre essa tripla entre 2 carbonos. Então, uma tripla, ela vai valer para 2 carbonos. Ela vai fazer 2 carbonos serem sp, tá? Agora, além de te perguntar isso aqui, ele vira para você na hora da prova, te complica pra caramba. Que ele vira e fala assim, ó, conta agora quantas ligações sigma e quantas ligações pi existem nessa substância. Então, olha só, você sabe que ligações simples são sigma. Grava isso. Na dupla, você tem uma sigma e uma pi. Na tripla, você tem uma sigma e 2 pi. Então, ligação pi, a gente só tem na dupla e na tripla, certo? Então, vamos começar contando ela, porque ela é a mais fácil. Então, eu tenho uma tripla aqui, por exemplo. Então, eu vou contar, ó. 1, 2, 2, 3, 4, 5. 5 pi. Agora, eu vou contar as sigmas. Ó, então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ó, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ligações sigma. Muito cuidado nessa hora. Por causa de uma bobeirazinha que você der, você erra esse número. E é uma questão muito fácil. Você não pode perder esse ponto. Então, conta, reconta, tira a prova. Por quê? É simples, mas é confuso porque às vezes a cadeia é muito grande. Vamos fazer uma menor aqui para a gente acabar de tirar todas as dúvidas. Ó, vou colocar uma cadeia menor para não ficar tão confuso, mas eu acho que já deu para vocês entenderem. Olha só.
Vamos colocar um aqui. Então, ó, os carbonos estão ali. Primeiro passo, acrescentar os hidrogênios até completar 4 ligações em cada carbono. Então, esse carbono aqui já fez 3 ligações. Eu vou colocar mais um H. Esse carbono aqui fez 1 mais 3, 4. Não vou colocar nenhum. Esse carbono aqui fez 2 ligações. Então, eu vou colocar mais um H, mais outro H, para dar 4. Esse daqui já fez 1, 2, 3, 4. Não vou colocar nenhuma. Esse carbono aqui já fez 2. Então, eu vou colocar mais um, mais um. E esse carbono aqui que fez apenas 1. Eu vou colocar mais 3 hidrogênios nele. Posso representar desse jeito, gente? Ou posso representar também todos os hidrogênios juntos? Depois nós vamos falar das fórmulas condensadas, tá? Então, o que acontece? Primeira coisa que eu vou te perguntar. Quantos carbonos sp3, quantos sp2 e quantos sp? Então, vamos contar. Esse carbono aqui, ele tem uma tripla. Se ele fez uma tripla, ele é sp. Esse aqui também tem a tripla. Então, ele também é o quê? sp. Esse carbono aqui fez 4 ligações simples. Então, ele é sp3. Esse carbono aqui fez uma dupla. Então, ele é sp2. Esse aqui fez 4 ligações simples. Então, ele é sp3. E esse carbono aqui também tem uma dupla. Então, ele também é sp2. Então, vamos contar. Quantos sp3? Ó, 1, 2. Quantos sp2? 1, 2. E quantos sp? 1, 2. Então, ao todo são 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza. Então, agora vamos ao que interessa. Quantas ligações sigmas? Quantas ligações pi? O sigma a gente pode representar assim, tá, gente? Então, é assim, ó. A ligação sigma pode ser representada desse jeito. O pi, você sabe que é o pila da matemática, tá? Se você vir esse símbolo, você sabe que é o símbolo do sigma. Então, ó, quantas pi primeiro? Vamos contar a pi que é mais fácil, ó. 1, 2, 3. 3 pi. Agora, vamos contar as sigmas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ligações sigmas. Eu aconselho você a ir fazendo isso. Vai grifando aquelas que você vai contando, que aí você já sabe que já contou, tira ela, porque realmente na hora de fazer dá uma confusão danada, tá? Então, para começar, eu precisava que vocês entendessem essa parte, que o carbono ele pode aparecer para você dessas 4 maneiras, na verdade. Fazendo 4 ligações simples, fazendo uma dupla e 2 simples, uma tripla e uma simples, ou 2 duplas. Em cada caso, nós teremos ângulos diferentes e tipos de ligações diferentes. Por isso que a gente diferencia em números de sigma e pi. Tá bem? No próximo horário de aula, eu vou explicar mais um pouquinho e depois a gente faz mais algumas atividades para fixar essa parte. Combinado? Beijo. Até a próxima aula.